Antes de falar da pesquisa desenvolvida, devemos compreender a sua importância. A física da matéria condensada se dedica ao estudo de muitos corpos, isto é, na fase condensada, no qual aparecem fenômenos emergentes. Dentre esses fenômenos, a gente pode citar o ferromagnetismo, a semicondutividade, a supercondutividade, dentre outros. Nessas figuras aqui, a gente mostra na primeira parte, a parte superior, 1, 2, 3, produtos desenvolvidos por meio do conhecimento da matéria condensada. Na segunda parte, nós temos produtos em desenvolvimento que estão sendo pesquisados. A primeira parte demorou décadas até que possa ser desenvolvido, mas após o desenvolvimento deles, na década de 90, propiciou a era da informação, com dispositivos de armazenamento lógicos e processamento lógico, o que propiciou o desenvolvimento não somente da física, mas demais áreas do conhecimento, desenvolvimento econômico e social. Em particular, essa pesquisa se dedica ao estudo de Raystack Memories, que são dispositivos lógicos de armazenamento e que sofrem com a fuga lateral dos portadores de informação, os esquímios. Os esquímios podem ser entendidos por meio da projeção esferográfica do espaço topológico S2, munido de spins, para o plano R2. Essa estrutura lhe confere proteção e estabilidade topológica, mesmo que estabilidade topológica não implique em estabilidade energética, mas costuma ser um bom indicativo. Portanto, a figura 2 mostra a passagem da estrutura topológica da esfera S2 para o plano R2 por uma função e que posteriormente, pelo que chamamos de grupo de homotopia, lhe serão conferidas a estabilidade topológica. Aqui temos algumas figuras esquemáticas do que seria o efeito Hald-Skirmel, que é justamente essa deflexão lateral na trajetória do esquirmel durante a aplicação de uma corrente elétrica. A direção vai ser decidida por meio de uma razão entre a constante adiabática e a constante na equação da LLG, que será apresentada a seguir. Para a metodologia, a gente separou em duas partes, a parte dinâmica e a parte estática. A parte estática é importante porque define a forma com que a nossa rede ela vai ser num estado de menor energia, ou seja, é o que a gente procura. Na física a gente costuma procurar sempre o sistema no estado de menor energia, a temperatura zero, que vai ser o estado fundamental, que é o que reflete fisicamente o sistema. Dentre essas interações, a gente separa a interação de troca, que ela é decorrente de interações quânticas no estado singleto e tripeto, ou seja, quando a gente junta dois ou mais elétrons, a gente tem uma diferença de energia relativas ao estado singleto e tripeto, e isso gera uma interação que é a interação de troca. A interação de troca ela tem a sua parte simétrica sobre troca de índices, e tem a sua parte antissimétrica. Assimétrica dá origem à interação de troca e a antissimétrica dá origem à interação de Nernst-Moria. Uma forma intuitiva de ver isso é que a interação de troca em materiais ferromagnéticos ela tende a alinhar todos os spins da rede vizinha. Já a interação de troca antissimétrica ela tende a fazer a curvar o nosso sistema macroscopicamente, mas o que ela faz é que se você fizer uma troca entre spins vizinhos, ou melhor, momentos magnéticos vizinhos, a gente vai ter uma alteração de um menos a outra. A gente vai ver, então, portanto, uma inversão no sistema. As outras interações são relativas à interação magnetostática, que é o BDMAG, que é relativo à forma do nosso sistema, e o anisotrópico é relativo a como a rede se organiza. A depender de como ela se organiza, nós temos punições energéticas em certas direções, e essas direções vão ser punidas energeticamente. Já nós temos também a parte dinâmica, que é referente a torques, já que a gente já construiu nossa rede, agora a gente vai aplicar torques sobre ela, e esses torques vão fazer a aerodinâmica do nosso sistema. Montada a nossa rede, então, nucleando o esquirmel, nós fizemos diferentes tamanhos de borda para testar a efetiva supressão do efeito Hald-Skirmel. Então nós
Pegamos bordas, que são regiões com WBs listados em cada gráfico, e testamos para diferentes protocolos de propagação, cada um referente a um gráfico. Então nós observamos que para 0.7 é elevado a 12 joules por metro quadrado, para essa densidade de corrente. Nós vimos que uma borda de 30 nanômetros ela fazia com que o skirmion perdesse a sua estabilidade energética e fosse aniquilado. Então bordas muito grandes não são muito boas. Nós observamos que para protocolo de corrente 0.8 já não era possível, com a inexistência da borda, o skirmion passar pela trilha, ou seja, ele era expulso pelo efeito Hall-Skirmion, e de mesma forma para 30 nanômetros ele era aniquilado. E para 0.85, aumentando ainda mais um pouco a densidade de corrente, nós observamos que a única borda adequada era de 10 nanômetros de espessura. Então essa vai ser a borda escolhida para os próximos testes. Sendo assim, a gente tem aqui já a visualização mais visual do que está acontecendo. Com 0 nanômetros, o skirmion ele acaba sendo expulso da rede pelo efeito Hall-Skirmion. 10 nanômetros, portanto, é o caso ideal, ou seja, ele chega até o final sem a destruição da informação. E no caso de 20, 30 e 40 nanômetros, a gente tem destruição da informação. Aqui, portanto, a gente tem um gráfico que demonstra de aspectos mais gerais como é que é o comportamento do skirmion diante de diferentes correntes de propagação e baixas correntes de propagação. Ao lado, as diferenças percentuais de anisotropia nas bordas. A gente percebe que para justamente os casos anteriores 0.7, 0.8, 0.35 que foram visualizados tanto graficamente quanto visualmente, o que nós vimos anteriormente, e nós vemos que a partir de correntes de 1 elevado a 2 A por metro quadrado, nós temos que nenhuma das bordas são suficientemente possíveis suprimir esse efeito Hall-Skirmion. Então, portanto, nós vimos que em alguns casos nós temos a supressão do efeito Hall-Skirmion e outros as bordas não foram efetivas na supressão do efeito Hall-Skirmion. Esse trabalho é importante para a engenharia dos materiais e devo dar meus agradecimentos às instituições financiadoras do projeto. E por último, as referências utilizadas nessa apresentação.